A guerra dos Estados Unidos contra a Venezuela só está ganhando força. E hoje, Donald Trump anunciou que os Estados Unidos da América estão impondo um bloqueio naval total à Venezuela. Trump afirmou que a Venezuela está cercada por tropas americanas em todas as costas e que, a partir de agora, petroleiros sancionados ligados ao país serão apreendidos ou afundados. Enquanto todos analisam essa parte mais chamativa da declaração, Donald Trump finalmente reconheceu o verdadeiro motivo de toda a guerra contra a Venezuela e, pessoalmente, contra o regime de Nicolás Maduro. Donald Trump acusou a Venezuela de roubar recursos dos Estados Unidos da América, dizendo que o regime de Nicolás Maduro está roubando petróleo, outros minerais e até terras dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América declararam oficialmente o governo de Nicolás Maduro como organização terrorista estrangeira, permitindo ao exército americano atacar qualquer um ligado ao regime de Maduro. Por sua vez, o governo da Venezuela afirmou que, na verdade, é Donald Trump quem está tentando roubar as riquezas que pertencem à Venezuela. Mas todos vocês podem se perguntar logicamente: como exatamente a Venezuela rouba dinheiro, petróleo, minerais e até terras dos Estados Unidos da América? Do que Trump acusou o regime de Maduro? É essa pergunta difícil que vamos responder neste episódio. Meu nome é Alexei Petchy, vamos discutir esse tema juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste episódio. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Inscreva-se também no meu canal do Telegram Petchy News, o link está na descrição. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, enquanto estávamos dormindo no nosso hemisfério, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou que está colocando a vizinha Venezuela sob cerco e declarou o regime de Maduro como terrorista. Agora vou citar Donald Trump na íntegra e depois vamos analisar essa declaração. Então, Donald Trump escreve em sua rede Truth Social: Donald escreve em sua rede social que está colocando a vizinha Venezuela sob cerco e declarou o Maduro de lá como terrorista. Donald Trump escreve que está colocando a Venezuela sob cerco e declarou o governo de lá como terrorista. Donald, em sua rede social Truth Social, escreve que está colocando a vizinha Venezuela sob cerco e declarou o governo de lá como terrorista. Os imigrantes ilegais e criminosos que o regime de Maduro enviou para os Estados Unidos durante a administração fraca e incompetente de Biden estão sendo devolvidos à Venezuela. Essa é realmente uma declaração bombástica que, como você pode ouvir, está cheia de insinuações de que a Venezuela roubou algo dos americanos. Vamos falar disso depois, é um ponto interessante. As medidas tomadas contra a Venezuela, que possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, levaram ao aumento dos preços do petróleo para cerca de $56 por barril. Após a declaração de Donald Trump, isso ainda é baixo em comparação com o índice de um ano atrás. Isso aconteceu após a apreensão de um petroleiro pelos Estados Unidos na costa da Venezuela no início deste mês. O aumento das forças militares dos Estados Unidos no Caribe, que buscam pressionar Maduro para que ele renuncie à liderança do país sul-americano. Nas últimas semanas, Trump ameaçou um confronto mais sério com a Venezuela. E então, no início deste mês, ele declarou em uma entrevista que os dias de Maduro estão contados e não descartou a possibilidade de enviar tropas americanas para a Venezuela. O aumento da pressão sobre esse país afastou alguns aliados políticos dentro dos Estados Unidos que se opõem à aparente tentativa de mudança de regime na Venezuela.
Bem, por exemplo, alguns senadores republicanos, como Josh Hawley, afirmam diretamente que o verdadeiro motivo da guerra contra a Venezuela é justamente a derrubada do regime de Maduro, e não algum tipo de combate ao narcotráfico. Vale lembrar que qualquer ação terrestre na Venezuela precisa do aval do Congresso, pois seria considerada guerra. Por isso, Trump escolhe métodos como bloqueio e cerco para simplesmente tornar impossível a sobrevivência do regime de Maduro. Embora isso leve mais tempo. No início do ano, a administração Trump lançou ataques militares a navios em águas internacionais nos oceanos Pacífico e Atlântico, perto da América do Sul e Central. Como resultado, cerca de 100 pessoas suspeitas de tráfico de drogas já morreram. E então, hoje, a chefe de gabinete da Casa Branca, Suzy Wild, declarou abertamente que todos esses ataques fazem parte de uma campanha mais ampla de pressão sobre Maduro, já que Trump busca derrubar o líder venezuelano. E, aliás, neste canal do YouTube, hoje ainda vai sair mais um episódio sobre a polêmica entrevista da chefe de gabinete da Casa Branca, Suzy Wild, que falou muitas coisas interessantes que revelam a verdadeira face de Donald Trump. Voltando à Venezuela, faço uma observação importante. Apesar da declaração de Donald Trump, cerca de 2/3 das exportações de petróleo da Venezuela ainda serão transportados sem obstáculos, porque são feitas por navios-tanque que ainda não foram sancionados. No total, a Venezuela exporta cerca de 900 mil barris por dia, enquanto os navios-tanque sob sanções representam cerca de 300 mil barris. Isso não basta para alterar a situação do mercado mundial de petróleo. Mas não se deixem enganar por esses números porque, aparentemente, bem, é só aguentar um pouco. A Venezuela perde só 1/3 do petróleo, mas a situação é diferente. Vou citar David Goldwyn, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Embora o bloqueio dificilmente afete os preços da gasolina nos postos dos Estados Unidos da América, ele terá impacto sobre Maduro. A perda de receitas para a Venezuela pode chegar a até 80% das receitas do Estado. Essa perda de receita levará a um déficit que afetará o transporte, a alimentação, a logística, a agricultura e a importação de mercadorias. Eu espero um aumento acentuado da inflação e uma migração em massa e imediata da Venezuela para os países vizinhos. É importante lembrar que isso também afetará os aliados da Venezuela, que podem evitar conflito com os Estados Unidos devido ao regime de Maduro. Nos últimos anos, a exportação global de petróleo da Venezuela aumentou devido a uma rede clandestina de corretores e navios-tanque para a China, seu maior comprador. Agora, a China precisará escolher, mas, a julgar pelo fato de que a Rússia, por exemplo, não pode ajudar Maduro em nada, e Putin, ao que parece, também não quer isso, Pequim também não tem pressa nenhuma em se envolver nessa história. É interessante que a Chevron seja a única empresa petrolífera americana que ainda opera na Venezuela sob uma licença prorrogada pela administração de Donald Trump. Neste ano, declarou que suas atividades não foram afetadas e que continua operando normalmente. E é aqui que chegamos à parte mais interessante. O que exatamente a Venezuela, como disse Donald Trump, roubou e continua roubando dos Estados Unidos da América? Em sua declaração, Donald Trump afirmou que a Venezuela roubou do governo dos Estados Unidos da América petróleo, terras e outros ativos. Mas será que isso é verdade? Essa é uma questão complexa que precisa ser analisada. Provavelmente Donald Trump fala de processos judiciais. Vou explicar do que se trata. A situação é difícil, mas vamos entender. No ano passado, o Tribunal Federal dos Estados Unidos aprovou ações judiciais no valor de quase 21 bilhões de dólares de várias empresas que processaram a Venezuela, o governo desse país. Há um ano, uma série de empresas americanas, canadenses e irlandesas que anteriormente, de alguma forma, atuaram no mercado de petróleo da Venezuela ou investiram seu dinheiro nesse setor, recorreram à justiça. A questão é que, com a chegada ao poder de Nicolás Maduro pela segunda vez, muitas empresas ocidentais que atuavam ativamente na extração de petróleo e outros minerais nesse país foram expulsas da Venezuela. E todos os credores que investiram na indústria extrativa venezuelana ficaram sem seu dinheiro, porque Nicolás Maduro recusou-se a pagar as dívidas e declarou que tudo estava perdoado para todos.
No final, o valor total do processo foi de 21 bilhões de dólares, e isso porque o tribunal ainda reduziu, pois o valor inicial era 3,5 bilhões a mais. Em janeiro de 2021, várias empresas ocidentais exigiram na justiça a devolução de seus ativos por meio da venda das fábricas da empresa Citgo Petroleum, que pertence ao governo da Venezuela. Toda a empresa tem raízes em Houston, nos Estados Unidos, mas atuava ativamente na Venezuela e, no final, parte das refinarias de petróleo ficou lá sob o controle do regime de Nicolás. Pois bem, a venda dessa empresa Citgo Petroleum para compensar os credores encontrou, na época, uma forte resistência do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que chamou as ações do Tribunal Americano de roubo. Embora os credores simplesmente queiram recuperar seus ativos, que foram roubados por Nicolás Maduro, foi proposta uma solução: vender os ativos da empresa Citgo Petroleum na Venezuela, leiloar essas refinarias de petróleo, vender as refinarias e pagar as dívidas. Bem, 21 bilhões de dólares não é brincadeira, mas Nicolás Maduro disse que não vão vender nada. Isso é roubo, isso é pura cara de pau e, além disso, o governo mudou. Então, desculpe, eu realmente não sei onde e como vocês investiram. E vale ressaltar que Donald Trump mencionou indiretamente essas afirmações em sua declaração, na qual disse, abre aspas, regime ilegal. Madurova utiliza o petróleo desses campos roubados para se financiar e apoiar narcoterrorismo, tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros. Ou seja, Donald Trump está insinuando que justamente aqueles ativos das empresas ocidentais que ficaram na Venezuela e que agora estão tentando discutir, reivindicar através do tribunal americano. É exatamente isso que Madurova roubou e continua lucrando com tudo isso. Por isso, não me surpreenderia se o valor da ação aumentar no futuro. Porque Madurova realmente continua usando esses ativos e lucrando com isso, e é basicamente disso que ela sobrevive. Aqui vou colocar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like, amigos. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso através de qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio pelos links e dados fornecidos. Na descrição do vídeo, apoie o canal Alexei Pitti, escolhendo o formato mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se e até mais.